Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de Direito Urbanístico. Prazer, meu nome é Bruno Betti, eu sou professor aqui da casa de Direito Administrativo, de Direito Urbanístico, sou procurador do Estado de São Paulo e é um prazer para mim estar aqui com você nesse nosso curso PGE-PGM para tratarmos de uma matéria de fato relevante para os nossos concursos, porque são matérias que podem ser cobradas tanto na fase objetiva, como na fase discursiva e na fase oral. Eu tenho relato para você de que o direito urbanístico já foi cobrado em todas essas fases, tanto em PGE quanto em PGM. É claro, óbvio, que o direito urbanístico vai ganhar mais relevância no âmbito das PGMs. Ele vai ter grande relevância nessa matéria, nessa carreira. Mas na PGE também, a determinadas provas, ele vai ter relevância. Muito cuidado, porque às vezes o direito urbanístico pode estar no seu edital sem estar. Tá? Sem estar a matéria direito urbanístico. É muito provável, muito comum em PGS não vir o tópico direito urbanístico, mas vir o tópico estatuto da cidade, vir o tópico tombamento, e tudo isso é matéria de direito administrativo, mas também é matéria de direito urbanístico, perfeito? Pessoal, eu me coloco à disposição de vocês na minha rede social, no Instagram, @BrunoBetti, BETTI Costa, Bruno Betti Costa, para nós podermos bater um papo sobre o direito administrativo, sobre o direito urbanístico, sobre concurso público em geral. Fique à vontade, caso você tenha a vontade de me seguir, acompanhar, acompanhar publicações de direito administrativo, de concurso público, vai ser um prazer poder te ajudar. Além, claro, de ser um canal direto de tira dúvidas comigo, perfeito? Então, pessoal, vamos começar o nosso encontro, vamos começar, então, o nosso curso de Direito Urbanístico. Veja aí, eu coloco aqui pra gente, Direito Urbanístico. Eu sou o Bruno Betti Costa. Então, muito bem, pessoal. Nesse nosso primeiro momento, nós vamos estudar essa matéria, o tombamento. E aí eu reafirmo para você, de novo, a relevância do tombamento. Ele pode ser cobrado em direito administrativo, como matéria de administrativo, lá na intervenção do Estado na propriedade, mas também pode vir aqui em direito urbanístico. Então vamos lá, pessoal. O que eu quero falar com você de tombamento? Primeiro, eu quero, número 1 no seu caderno, o conceito. Anota para mim que o tombamento consiste numa intervenção restritiva do Estado na propriedade. O tombamento é uma intervenção restritiva do Estado na propriedade, que tem por objetivo a preservação do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico de um povo. Tombamento é uma intervenção restritiva do Estado na propriedade, que tem por objetivo a preservação do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico de um povo. Então, pessoal, presta atenção. O fundamento do tombamento é a preservação do patrimônio histórico, cultural de um povo. Né? Veja que este é o fim do tombamento, este é o grande objetivo, preservar patrimônio que tenha ligações históricas, que tenha questões culturais de um povo, de uma nação, de um local, perfeito? O que eu quero te dizer, então, é que não se pode usar o tombamento, não se usa o tombamento para preservar meio ambiente. O tombamento não é o instrumento adequado
de utilização para preservação de reservas florestais, de parques florestais, de questões atreladas ao meio ambiente. O direito ambiental terá instrumentos próprios, que você muito bem sabe, as unidades de conservação, áreas de proteção ambiental, áreas de preservação permanente. O direito ambiental terá instrumentos próprios de proteção ao meio ambiente e por isso não se usa o tombamento, porque o tombamento não é para preservar meio ambiente, é para preservar patrimônio histórico, cultural de um povo. Eu posso até tombar um meio ambiente, eu posso até tombar uma floresta, eu posso até tombar um parque florestal, mas não com o objetivo de preservar aquele parque, e sim atrelada ao objetivo de preservar um patrimônio cultural. Entendem a diferença? Eu tombo a floresta, eu tombo uma área verde, porque aquilo está atrelado à cultura, à história de um povo, e não para preservar para questões atreladas ao meio ambiente. Isso o direito ambiental terá as suas próprias regras. Então, muito bem. Pessoal, o tombamento vai afetar o caráter absoluto da propriedade. Perfeito? Vai atingir tanto bem móvel quanto bem imóvel. O tombamento atinge tanto bem móvel quanto imóvel. Não há direito à indenização no tombamento, salvo quando o tombamento gerar dano ao particular. Então, o tombamento atinge bem móvel e imóvel. O tombamento vai afetar o caráter absoluto do direito de propriedade. E ainda, o tombamento não enseja a indenização, salvo quando a realização do tombamento inviabilizar o uso da propriedade, gerando, então, um dano. Perfeito? Pessoal, muito cuidado com esse ponto aqui, olha. Todos os entes federados podem legislar sobre tombamento. Lá no artigo 23, inciso 3, e no artigo 30, inciso 1, inciso 9, me diz isso, perfeito? Esses dois dispositivos vão me dizer que tanto União, Estado, DF e também os municípios podem legislar sobre tombamento, sobre proteção do patrimônio histórico-cultural daquela determinada região. Se todos podem legislar, consequentemente, todos poderão executar o tombamento. Pode tombar um bem a União, o Estado, DF e o município. Assim como eles também vão poder legislar. Perfeito? Muito bem, pessoal. Vamos seguir aqui o nosso estudo. E aí eu chego para você num tópico relevante, o tópico número 2, em que a gente passa a estudar a classificação do tombamento. O tombamento pode ser, nesse primeiro momento, dividido em dois, num tombamento provisório e num tombamento definitivo. E antes disso, ele vai estar presente lá no artigo 10, no Decreto-Lei 25 de 37. O Decreto-Lei 25 de 37 é, entre aspas, a Lei Geral do Tombamento. Ele é lá de 1937 e ainda permanece em vigor nos dias atuais. Então, o Decreto-Lei 25 de 37 é o diploma legal, é o ato normativo que regulamenta o tombamento. Então, abra ele aí e nós vamos ver a classificação do tombamento provisório e do tombamento definitivo aí no artigo 10. O tombamento provisório, pessoal, é aquele que se inicia com a notificação, ao proprietário e vai até um momento anterior ao registro no livro do tombo. Registro no livro do tombo. Então, olha, o tombamento vai ser um processo, vai ter um processo. O tombamento provisório
é aquele que se inicia com a notificação do proprietário. O poder público notifica o proprietário e fala: olha, o seu bem será tombado. E ele é chamado de provisório até o momento anterior ao registro no livro do tombo. Porque com o registro no livro do tombo, o tombamento passa a ser um tombamento definitivo. Perfeito? Então, o tombamento provisório é aquele com a notificação do proprietário até o momento anterior ao registro no livro do tombo. Porque registrado no livro do tombo, passa a ter ali um tombamento definitivo. Muito bem. A nota para mim é relevante que o tombamento provisório e o tombamento definitivo, eles se equiparam. É muito comum cair em prova que o tombamento provisório não gera efeitos. Está errado. O tombamento provisório, ele se equipara ao definitivo. Então, já há a proteção do patrimônio histórico cultural daquele povo, já com o tombamento provisório. Então, o tombamento provisório e o tombamento definitivo, eles se equiparam. Qual é a diferença entre o tombamento provisório e o definitivo? É que o tombamento provisório não precisa ter a averbação no cartório de registro de imóvel. Então, anota aí. O tombamento provisório não precisa da averbação no cartório de registro de imóvel. O que vai acontecer com o tombamento definitivo? Então, essa é a grande diferença. Então, olha, o tombamento provisório é da data da notificação até o momento anterior ao registro no livro do tombo. Provisório e definitivo, eles se equiparam, salvo quanto à necessidade de averbação no registro de imóvel, que não é obrigatório, que não acontece no tombamento provisório, mas vai acontecer no tombamento definitivo. Perfeito? Muito bem. Pessoal, OBS aqui, relevante. A averbação do tombamento em registro de imóvel não é requisito de validade ou de eficácia do tombamento. Ou seja, a ausência da averbação no registro do imóvel não deixa desprotegido o bem. Isso é muito relevante. A ausência de averbação do tombamento no registro do imóvel não deixa o bem desprotegido. Perfeito? Muito cuidado. Ainda, olha lá, a importância dessa averbação do registro reside na possibilidade de indenização para quem adquiriu o imóvel sem saber da restrição sobre que ele pesava. É porque a averbação no registro de imóvel vai dar àquilo, vai dar ao tombamento a publicidade devida. Então, quando o sujeito for comprar o imóvel, por exemplo, ele vai na matrícula do imóvel e ele vai ter conhecimento de que há o tombamento. Se não há aquele registro, se não há aquela averbação, ele não vai ter o conhecimento. E isso vai gerar a ele uma indenização contra o outro proprietário que não fez essa averbação. Feito? Então, muito cuidado na classificação entre tombamento provisório e entre tombamento definitivo. É sempre muito explorada nas nossas provas. Veja, nós vamos começar agora o estudo do chamado tombamento voluntário, tombamento compulsório e o tombamento de ofício. Pontos muito relevantes aqui para nós e que aí a gente vai encontrar, vamos nos encontrar no nosso próximo bloco. Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo? Então vamos voltar e vamos estudar o chamado tombamento voluntário, tombamento compulsório e o tombamento de ofício. Pessoal, o tombamento voluntário previsto no artigo 7º é aquele para o qual o particular vai haver requerimento do particular, requerimento, ou aceitação. Em outras palavras, o tombamento voluntário é aquele que o particular requer ou aquele que ele anui, que ele concorda com o tombamento.
Esse é o tombamento voluntário. Aquele requerido pelo particular ou até mesmo por ele, ou por ele aceito o tombamento. Tombamento voluntário. Já o tombamento compulsório é aquele em que o particular recusa o tombamento de maneira voluntária e é, portanto, a ele imposto. Há uma imposição do tombamento. Então, tombamento voluntário, ele pode ser tanto o requerido pelo particular como o aceito. Não aceitou, vai ser imposto pelo poder público. E aí ele ganha o nome de tombamento compulsório. E para nós aqui o que vai ganhar mais relevância é o chamado tombamento de ofício, que é o chamado tombamento dos bens públicos. Pessoal, vem cá comigo e observe o seguinte. Lá na desapropriação, na desapropriação de bens públicos, o artigo 2º, parágrafo 2º, presta atenção, do Decreto-Lei 3365 de 41, que, embora o nome Decreto-Lei é a Lei Geral de Desapropriação, ele vai dizer que para que haja desapropriação de bens públicos, eu preciso observar 2 requisitos. Eu preciso da chamada hierarquia federativa, da hierarquia verticalizada, e ainda de uma autorização legislativa. Ou seja, para que seja possível desapropriar um bem público, tem que ser a União desapropriando de estados e municípios e os estados de municípios. E eu preciso ainda de uma lei autorizando. Este artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3365 não se aplica ao tombamento. Não tem aplicação no tombamento. Anota para mim, isso cai muito em prova, que no tombamento dos bens públicos não se aplica o artigo 2º, parágrafo 2º, portanto, não se aplica a hierarquia federativa, a hierarquia verticalizada. Em outras palavras, o que eu quero te dizer é que tanto o STJ quanto o STF admitem o tombamento feito pelo Estado sobre bens da União, o município sobre bens do Estado e da União. É claro que a União pode fazer de estados e municípios e os estados de municípios, mas o contrário também é possível, perfeito? Esse é o grande ponto, a grande marca do tombamento dos bens públicos. Veja, pessoal, muitas das vezes o ente que vai ter conhecimento da necessidade de preservação de um patrimônio histórico-cultural de um determinado local, de uma determinada região, é o ente que está mais próximo a ele. E como o objetivo é a preservação, é muito melhor, é muito mais ampliar essa proteção, dando a possibilidade ao ente federativo menor realizar o tombamento. Já que o tombamento não vai suprimir, não vai fulminar a propriedade, ele vai apenas proteger e criar uma restrição de uso, não há empecilho para que os entes menores, como municípios, façam de estados e União e o Estado da União. Feito? Muito bem, pessoal. Então, era esse um ponto que eu tinha de falar aqui no 2.2. No 2.3, eu tenho chamado tombamento individual e o tombamento geral. O tombamento individual é aquele que vai recair sobre um bem específico, ok? O tombamento individual é aquele tombamento que vai recair sobre um bem específico. Um único bem determinado e específico. Já o tombamento geral é aquele que vai recair sobre um conjunto de bens. Vou me colocar aqui para baixo. Sobre um conjunto de bens. O tombamento geral
pode recair sobre bens de um bairro ou de uma cidade. Perfeito? Isso é muito também pontuado em prova. Então eu posso tombar um bairro, o conjunto de bens, ou uma cidade inteira, o conjunto de bens todos daquela cidade. Perfeito? Muito bem, pessoal. Chegamos no nosso questionamento número 3. E aí eu te pergunto, qual órgão possui competência para realizar o tombamento? Nós temos poder executivo, legislativo e judiciário. Qual desses três, ou quais desses três, tem competência para realizar um tombamento? E aí a resposta é muito tranquila. Veja, pessoal, e muito relevante também. Sempre vigorou o entendimento de que a competência para realizar o tombamento ficaria a cargo do poder executivo, que caberia ao executivo realizar o tombamento. Acontece que o STF legitimou também ao poder legislativo realizar o tombamento. Quando eu coloco que o legislativo pode realizar o tombamento, eu estou falando da realização do tombamento por meio de lei. Então, o que eu quero que você anote é que o executivo pode fazer. E quando o executivo faz, o executivo normalmente o faz por decreto. Esse é o ato do chefe do executivo, de prefeito, governador, presidente. Decreto. E o legislativo agora também vai poder fazer por meio de lei. O Supremo Tribunal Federal entendeu que é constitucional o tombamento por lei. Muito cuidado com isso. Por quê, pessoal? Ao Supremo entender que é constitucional o tombamento por lei, o ministro Gilmar Mendes, que foi o relator do julgado, ele fala que esse tombamento do Poder Legislativo, esse tombamento por lei, fica limitado ao tombamento provisório. Que o tombamento definitivo, fica ainda a cargo exclusivo do Poder Executivo. Mas como a gente viu que o tombamento provisório e o tombamento definitivo, eles se equiparam, eles vão ter os mesmos efeitos. É por isso que eu posso dizer que um bem pode ser de fato tombado por lei. É por isso que o Supremo entendeu que é constitucional o tombamento por lei. E foi nesse mesmo julgado que o Supremo entendeu que é constitucional o tombamento por lei, que o Supremo também permitiu que os entes menores tombem bens de entes maiores. Então, pessoal, tombamento, quem faz? Como regra é o executivo. O legislativo vai poder fazer? Vai, mas vai ficar limitado ao tombamento provisório, não realizando o tombamento definitivo. E, por óbvio, o Poder Judiciário não realiza tombamento. Perfeito? O Poder Judiciário não tem competência para realizar o tombamento. Muito bem. Vamos seguir o nosso estudo e a gente chega aqui agora no chamado direito de preferência. Pessoal, o direito de preferência consiste no fato de alienar o bem tombado e dar preferência aos entes públicos, para adquirir aquele bem. Então, o proprietário vai alienar o bem, tem que dar preferência aos entes públicos para alienar, para comprar em igualdade de condições? Então, qual que é o caso? Essa questão, direito de preferência, se eu não me engano, estava presente no artigo 22 do Decreto-Lei 25, do Decreto-Lei
deixa eu arrumar aqui, 25 de 37. Salvo engano, eu sempre erro artigo, tá? Eu sempre erro um para mais, um para menos, é igual pesquisa, né, de opinião. Tem sempre um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Tá ali, eu acho que é o 22, mas está no Decreto-Lei 25 de 37. Estava lá disciplinado que ao alienar o bem, o proprietário tinha que dar preferência à União, ao Estado e ao município, nessa ordem, para manifestar a aquisição no prazo de 30 dias. Este direito de preferência foi revogado pelo Código de Processo Civil. Então, olha, o tema referente ao direito de preferência foi revogado pelo Código de Processo Civil, o Código lá de 2015. Dessa forma, o CPC disciplinou o direito de preferência no âmbito das chamadas alienações judiciais. De maneira que o artigo 889, inciso 8º, afirma que a União, os Estados e os municípios serão cientificados da alienação judicial com antecedência mínima de 5 dias. E ainda, o 892, parágrafo 3º, afirma que no caso de leilão de bem tombado, a União, o Estado e o município terão preferência nessa ordem ao direito de preferência na arrematação em igualdade de oferta. Olha aí a nossa lousa, olha aí o seu computador. Pessoal, então venha entender comigo e observe o seguinte. O direito de preferência, lá no Decreto-Lei 25 de 37, era na seguinte situação. Eu sou proprietário de um bem tombado e quero alienar, quero vender o meu bem tombado. Para eu alienar, eu posso alienar o bem, mas na hora que uma pessoa oferecer o valor no bem tombado, eu preciso dar a preferência à União. Então, acabou o direito de preferência na relação entre particulares. Quero dizer, se eu tenho bem privado, tombado, meu, e eu quero vender, hoje eu posso vender livremente, sem ter que dar preferência. A alienação de bem tombado entre particulares, ela é livre, não há mais o direito de preferência. Agora, se aquele meu bem tombado foi penhorado, sofreu uma penhora, e ele vai ser alienado judicialmente, neste momento tem que se dar preferência à União, ao Estado e ao município nessa ordem, para manifestarem a intenção ou não de comprar aquele bem tombado. Então, na alienação entre particulares, no livre mercado, não há que se falar em preferência. Eu estou devendo uma pessoa e vão penhorar o meu bem e levar a alienação para que eu pague aquela dívida, essa alienação vai ser uma alienação judicial. Nesse caso, tem que ser dado preferência. Perfeito, meus amigos? Então é isso. Eu encerro com você mais um bloco. Grande abraço! Fala, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. E agora a gente vai estudar os efeitos do tombamento. E aqui, pessoal, vou te alertar que eu já vi questões, tanto em prova objetiva quanto em prova discursiva, acerca dos efeitos do tombamento, principalmente um efeito, na verdade, 2 efeitos específicos que nós vamos tratar aqui no decorrer desse nosso bloco. Então, olha lá, primeira coisa. As coisas tombadas que pertençam à União, aos estados e aos municípios, inalienáveis por natureza, só poderão ser transferidas uma a outra, de uma a outra das referidas entidades. Então, pessoal, presta atenção que as coisas tombadas da União, dos estados e dos municípios, ou seja, os bens públicos tombados, de acordo com o Decreto-Lei 25 de 37, esses bens são inalienáveis e só podem ser transferidos entre uma e outra entidade. Ainda, no caso de transferência de propriedade, então agora eu estou falando entre particulares,
o adquirente, dentro do prazo de 30 dias, sob pena de multa de 10% do valor, deverá fazê-la constar do registro, ainda que se trate de transmissão judicial ou causa mortis. Perfeito? Então, o particular vai alienar o bem. Vai haver uma alienação do bem particular tombado. O adquirente, no prazo de 30 dias, precisa fazer constar essa transferência no registro do imóvel, sob pena de multa de 10%. Isso vai acontecer ainda que se trate de uma transmissão judicial ou uma transmissão de herança, ainda que haja uma transmissão causa-morte. Muito bem. Na hipótese de haver o deslocamento de tais bens, porque a gente viu que pode incidir tanto sobre móveis quanto imóveis, então tem os móveis que podem ser deslocados, o proprietário também deverá, dentro do prazo de 30 dias, sob pena da multa de 10%, inscrever no registro do lugar para que tiver sido deslocado. Perfeito? Então, nesse primeiro momento, a gente tem a seguinte situação. Os bens públicos tombados são inalienáveis. A transferência só pode ocorrer entre eles. Entre particulares, vai transferir? Vai alienar? Precisa ter o registro no prazo de 30, precisa constar no registro no prazo de 30 dias, sob pena de 10%, sob pena de multa de 10%. Seja numa transmissão judicial, seja numa transmissão causa mortis. Ainda, vai deslocar com o bem tombado? Também precisa precisa constar no registro para onde vai levar o bem, no prazo de 30 dias, sob pena da mesma multa de 10%. Perfeito? Muito bem. Olha, a coisa tombada não poderá sair do país, senão por curto prazo, sem transferência de domínio, para fim de intercâmbio cultural. Já vi muito isso aqui, pessoal. Veja, já vi muito virar e cair na prova o seguinte, olha, a coisa tombada não poderá sair do país. Ponto final. Errado. Ela não pode sair do país, salvo por curto prazo. E nesse caso, não vai haver a transferência de domínio e vai ser simplesmente para fins de intercâmbio cultural. Se houver a tentativa de exportação, a coisa, o bem, será sequestrado pela União ou pelo Estado. Vai ser apurada a responsabilidade do proprietário, imposta uma multa de 50%, que a coisa permanecerá sequestrada em garantia do pagamento até que este se faça. No caso de reincidência, a multa será elevada ao dobro. Há quem entenda que isso aqui não foi recepcionado pela Constituição, que seria inconstitucional, seria uma forma de desapropriação, né? Seria uma forma de expropriação, melhor dizendo. Porque o sujeito vai poder, no caso de reincidência, pagar o próprio valor do bem. Então, isso aí afeta o direito de propriedade, seria inconstitucional. Eu não me lembro, nunca vi de um julgado do Supremo Tribunal Federal enfrentando esse dispositivo. Então, isso não é relevante para nós. A literalidade em determinadas provas, em PGMs que você vai fazer, PGMs pequenas de interior, a literalidade vai ser cobrada, porque está lá no Decreto-Lei 25 de 37. Perfeito? E ainda, a pessoa que tentar a exportação da coisa tombada vai responder pelo crime de contrabando. Perfeito? Então, o que nós vimos aqui agora? Vimos que a coisa tombada não pode sair do país, salvo para curto prazo, sem transferência de domínio, especificamente para fins de intercâmbio cultural. O sujeito que tentar exportar vai responder pelo contrabando. Tentou exportar, veja, o poder público, a União e o Estado vão sequestrar o bem. Vai ser imposta uma multa de 50% ao proprietário e, no caso de reincidência, elevada ao dobro, e aí aquela situação que há a doutrina que entende que isso é inconstitucional.
Muito bem, pessoal. Este aqui, olha, são os dois pontos que eu já vi muito cobrado em prova. Primeiro, as coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem sem prévia autorização do IPHAN, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de 50% do dano causado. Perfeito? Isso aqui, que eu me lembro de cabeça, já foi cobrado na PGE Amazonas, por exemplo. Tá? Então, as coisas tombadas não podem ser destruídas, demolidas, olha lá, mutiladas, nem sem prévia autorização especial serem reparadas, pintadas ou restauradas. Perfeito? Isso aqui já foi questionado em prova. Isso, agora, este outro ponto aqui, olha, eu já vi em prova discursiva. Não vou me lembrar qual foi a PGE ou se foi PGM, mas eu já vi isso aqui em prova discursiva, que vai dizer o seguinte, o dispositivo, olha, sem prévia autorização do IPHAN, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se, nesse caso, multa de 50% do valor do objeto. E aí eu quero saber de você o seguinte, qual a natureza jurídica dessa disposição? Foi isso que foi questionado na prova. A prova perguntou qual a natureza jurídica desse dispositivo. Veja, o que o dispositivo diz? Que ao redor, que a vizinhança da coisa tombada não poderá fazer construções que lhe impeçam a visibilidade ou o acesso. Então, veja, o Decreto-Lei 25 de 37, para as propriedades vizinhas à coisa tombada, está criando uma... Isso, você falou e eu ouvi daqui. Está criando a chamada limitação. Está criando a chamada limitação administrativa. Uma outra forma de intervenção do Estado na propriedade. Uma forma de intervenção restritiva do Estado na propriedade, que tem por objetivo limitar, condicionar o exercício da propriedade. E é uma intervenção restritiva por normatização, por meio de atos normativos, de caráter geral e abstrato, que é exatamente o que acontece aqui. Então, nessa questão da prova, eles perguntaram qual a natureza jurídica, era para você falar limitação administrativa, e explicar a limitação administrativa. Intervenção restritiva do Estado na propriedade por normatização, tá? Por meio de atos normativos, caráter geral e abstrato, que, como regra, não enseja indenização, salvo quando houver dano ao particular. É fruto do poder de polícia e pode haver limitações positivas, com obrigação de fazer, negativas, com obrigação de não fazer, e ainda obrigações permissivas, de permitir ao poder público realizar uma atividade. Perfeito? Essa é a limitação administrativa, que não é o foco do nosso estudo. É o foco que você saiba aqui que esse dispositivo do Decreto-Lei 2537 é uma limitação administrativa. Perfeito? Muito bem. Caminhando já indo aí para o final, né? Ainda o efeito do tombamento. Esse é um outro ponto que também já vi cobrado. Inclusive já vi cobrado em várias PGEs esse ponto aqui, olha. O proprietário da coisa tombada que não dispuser de recursos para proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento do IPHAN a necessidade das mencionadas obras sob pena de multa correspondente ao dobro da importância em que for avaliado o dano sofrido. Pessoal, o que eu quero que você entenda com essa disposição é que, realizado o tombamento, o proprietário
o proprietário tem o dever de conservar o bem. Realizado o tombamento, o proprietário tem o dever de conservar o bem. Se ele não tiver condições, ele precisa levar isso ao IPHAN. Que recebida a comunicação, sob pena de multa, tá? Ele precisa levar comunicação ao IPHAN sob pena de multa. Recebida a comunicação, consideradas necessárias à obra, o diretor do IPHAN mandará executá-las às expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas no prazo de 6 meses, ou providenciará para que seja feita a desapropriação da coisa. A falta de qualquer dessas providências, poderá o proprietário requerer que seja cancelado o bem tombado. E aí, veja, uma vez que se verifique urgência na realização da obra ou conservação e reparação, poderá o IPHAN tomar a iniciativa. O IPHAN poderá tomar a iniciativa de protegê-las e executá-las à expensa da União, independentemente da comunicação por parte do proprietário. Então, presta atenção. Tombada a coisa, um dos efeitos dela é impor ao proprietário o dever de conservação dessa coisa. Se ele não, sob pena de multa, se ele não tiver condições, ele tem que comunicar isso ao IPHAN, que vai fazer a análise e realizar às expensas da União as obras, as atividades de reparação, conservação e proteção, dentro do prazo de 6 meses. Se houver urgência, independentemente deste prazo, o IPHAN poderá determinar as obras de reparação. Se ele não for reparar, ele vai poder desapropriar o bem. A União poderá desapropriar. Se nada for feito, o particular poderá requerer o cancelamento do tombamento. É isso que a gente estudou ali. Meus amigos, por fim, veja, não é possível, comentários finais aqui, né? Então, não é possível tombar o meio ambiente, ok, a gente viu isso. O tombamento de uso é inconstitucional. Ou seja, não se pode tombar um patrimônio com o objetivo de forçar ao particular a dar uma destinação específica. Isso violaria a Constituição. Tem que desapropriar, então. Tombamento de uso é inconstitucional. E, por fim, o bem estrangeiro pode ser tombado, tá? O artigo 3º do Decreto-Lei 25 de 37 traz um rol de bens estrangeiros que não podem ser tombados. Então, por exemplo, os que pertençam às representações diplomáticas ou consulares, os que adornem quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras, que se incluam entre os bens referidos lá no artigo 10 do Código Civil. Na verdade, isso aqui, né, isso aqui é do Código Civil de 2016, isso que não mais se aplica. Que pertençam às casas de comércio de objetos históricos ou artísticos, que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais, e que sejam importadas expressamente por empresas estrangeiras para adorno dos respectivos estabelecimentos. O que é importante? Você saber que o bem estrangeiro pode ser tombado, mas que há exceções, perfeito? Exceções no quais os bens estrangeiros não poderão ser tombados. Perfeito, meus amigos? Grande abraço. Fala, pessoal, tudo bem? Vamos agora resolver vamos resolver alguns exercícios sobre o tombamento. E eu trago aqui uma primeira questão excelente. Eu vou até sair da lousa para você não se distrair comigo. Essa foi uma prova lá da PGM Sorocaba, mas muito relevante, pessoal, questão muito boa. O município tem interesse em preservar um bem de valor histórico, consistente na casa em que nasceu e viveu um escritor famoso nacional e internacionalmente. Pretendendo que o imóvel seja mantido inalterado e que seja instalado um museu, a municipalidade deverá, pessoal, a questão te induz a responder tombamento.
Preservação, olha aqui, está escrito, olha, preservação do bem histórico. Fala que vai ser instalado um museu. Pessoal, nesse caso, precisa haver a desapropriação. Como assim, Bruno? Pessoal, presta atenção que tanto o tombamento quanto a desapropriação, nos termos do artigo 216, parágrafo 1º da Constituição, lá nos termos do 216, parágrafo 1º, tanto tombamento quanto desapropriação são formas de preservação do patrimônio público, do patrimônio histórico, cultural. O tombamento, a desapropriação pode ser utilizada para fins de preservação de patrimônio. Qual vai ser a grande diferença entre o tombamento e a desapropriação? A grande diferença vai ser que no tombamento você não altera a destinação, você não dá destinação diversa ao bem, que vai acontecer exatamente na desapropriação. Quando você utiliza a desapropriação para preservar o patrimônio, você está utilizando a desapropriação, vai usar a desapropriação e vai alterar a destinação dada. Por mais que o imóvel fique intacto em termos de estrutura, a destinação daquele imóvel muda, daquele bem muda. E aí o instituto correto é a desapropriação. Perfeito? Outra questão, lá na Câmara de São Roque. Considere o seguinte caso hipotético. Uma autarquia federal encontra-se instalada e em funcionamento em um imóvel edificado, de propriedade do Estado, avaliado pelo município em que localizado como bem de valor histórico-cultural local. Pretendendo promover a proteção, pessoal, o município pode fazer o que em relação ao bem do Estado? Veja, vai poder requisitar o imóvel? Pessoal, a requisição ocorre em situações de iminente perigo público. Não é o caso. Poderá instaurar o processo de tombamento? Exatamente. Não vai poder desapropriar, pessoal, porque a desapropriação de bens públicos pressupõe a hierarquia federativa, e aqui no caso não vai poder. E nem vai poder instaurar a servidão, porque a servidão também pressupõe a ideia da hierarquia federativa. Tá? Vamos seguir. Olha aqui, o tombamento é um ato administrativo de caráter constitutivo, por meio do qual um bem de valor cultural ou natural passa a ser digno de preservação após a sua inscrição no livro do tombo. Pessoal, isso aqui está errado. Porque, primeiro, o tombamento ele é declaratório. Declara-se o bem como bem de proteção histórico-cultural. O bem ele já tem o valor histórico-cultural. Então, ao se fazer o tombamento, se declara a necessidade de preservação. Mas, acima de tudo, o grande erro está aqui, olha. A preservação não ocorre após a inscrição no livro do tombo. Porque a gente viu o chamado tombamento provisório e a gente viu também o chamado tombamento definitivo, no qual a gente viu que o tombamento provisório produz os mesmos efeitos do tombamento definitivo. Ele vai gerar os mesmos efeitos, salvo quanto à desnecessidade de averbação no registro, no cartório de registro de imóvel. Mas o bem já está protegido no momento em que há o tombamento provisório. Perfeito? Então não precisa ter o registro. Somente bens imóveis de valor histórico e cultural são passíveis de tombamento, sendo essa modalidade de intervenção restritiva ao uso da propriedade. Bom, de fato, o tombamento é uma modalidade de intervenção restritiva, mas somente imóveis? Não, a gente viu que tanto os imóveis quanto os móveis
podem sofrer o tombamento. Então a questão está errada. Seguindo, olha, aqui da PGE, olha, PGE Amapá, procurador do Estado. O tombamento, em suas várias modalidades, constitui um ato administrativo que sempre ostenta a característica. Qual, hein, pessoal? Compulsoriedade, provisoriedade, imperatividade, irretratabilidade ou indenizabilidade. Pessoal, o tombamento sempre vai ter a característica da imperatividade. Há uma imposição ao particular sobre o bem tombado, ainda que ele não concorde. Por que a resposta não é letra A? Então, a resposta é letra C, ó, vou marcar. Vou mudar a cor do meu pincel para você não errar aqui. Por que não é letra A, compulsoriedade? Porque existe o tombamento voluntário. Existe o tombamento em que o sujeito pode requerer, ou ele pode anuir. Mas sempre estará junto do tombamento a imperatividade. Porque se ele não requerer, se ele não quiser, se ele não aceitar, o poder público impõe. Então a imperatividade estará. Mas é possível que o tombamento nasça sem essa compulsoriedade, com o requerimento do particular. Perfeito? Provisoriedade. O tombamento ele ostenta caráter definitivo. Embora ostenta caráter definitivo, ele pode ser retratado. Por acordo, as partes podem chegar a uma extinção do tombamento, por exemplo. Ou, inclusive, o tombamento pode ser desfeito, pode ser cancelado quando o proprietário não tiver condições de realizar a conservação do bem tombado e o ente público e a União nada fizer. Pode haver o cancelamento e, portanto, ele deixa de ser, ele passa a ser retratado. E, como regra, não há indenização no tombamento. Perfeito? Então, resposta letra C. Olha lá, outra prova. Aqui, pessoal, a minha prova da PGS São Paulo. Olha lá. Um município expediu notificação ao Estado a fim de comunicar a inscrição pelo prefeito no livro do tombo próprio de bem imóvel de valor histórico de propriedade estadual, situado no território municipal. O ato municipal de tombamento, de acordo com a jurisprudência do STF, pessoal, o ato do tombamento feito pelo município de bem do Estado pode ou não? É lícito ou ilícito? É o que a prova cobrou. O ato é ilegal? Não, a gente já viu que não. É lícito? Sim. E produz efeitos a partir do recebimento da notificação pelo proprietário? Vamos deixar essa aqui. Porque tem outra que é lícito. Eu vou tirar todas que são ilegais aqui, ó, certo? Letra C é lícito, porém provisório. Condicionada a produção de efeitos à autorização do legislativo por lei específica de efeitos concretos. E aí, pessoal? Ele é lícito, letra C. Olha lá, ele é lícito, aqui vou me colocar. Ele é lícito, letra C, porém provisório? Ou ele é lícito e já produz efeitos a partir da notificação pelo proprietário, do proprietário? Ele é lícito e já produz efeitos, porque o tombamento provisório já produz efeitos. Então, a resposta, letra B. Outra questãozinha, agora cobrada lá na PGM Fortaleza, a respeito do parcelamento do solo, impacto de vizinhança, regularização fundiária, temas atrelados, né, a direito urbanístico, desapropriação e tombamento, julgue o item a seguir com base na legislação urbanística. Se imóvel integrante do patrimônio cultural for objeto de tombamento compulsório, poderá o proprietário requerer o cancelamento do tombamento se, após notificar o IPHAN, ficar demonstrada, né, notificar o IPHAN da impossibilidade financeira de proceder às obras de conservação e reparação necessárias
o poder público não adotar nenhuma providência dentro do prazo de 6 meses. Certo ou errado? Certo, vimos isso, isso é um dos efeitos do tombamento. Perfeito. E por fim, outra questão aqui, olha, da PGE Amapá, que vai dizer o seguinte: um município antigo, cujas ruas e casário central possuem relevante valor histórico, cultural, diante do avanço do interesse do mercado imobiliário sobre a região, com risco de demolições e perda deste patrimônio, o município edita lei criando o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico Cultural para a tomada de providências. Pessoal, levando em conta o que estabelece a doutrina e essas normas jurídicas a respeito, a lei municipal que trata da matéria é inconstitucional, uma vez que somente União, Estado, DF podem dispor sobre tombamento? Errado. A gente já viu que o município pode. O tombamento, como único instrumento de proteção ao patrimônio cultural, poderá ser realizado por decisão do ministro da Cultura? Único? Único não. Nós vimos, por exemplo, a desapropriação pode. As normas constitucionais que tratam da matéria definem que a União só pode tombar bens de importância nacional, os estados de interesse estadual e os municípios de bens de interesse local. Vamos deixar isso aí? Vamos ler as demais? Poderão também a União ou o Estado promoverem o tombamento do casário histórico localizado no município, uma vez comprovado o valor histórico-cultural desses. Olha, pessoal, é isso aqui. E claro que isso aqui está errado, exatamente pela letra D. É claro, pessoal, que estados e municípios, União, estados e municípios podem legislar sobre tombamento independentemente da abrangência. Porque nós vimos que o município pode tombar bem do Estado, pode tombar bem da União. Então não precisa ser apenas para aspectos locais, ou regionais, ou nacionais, cada um respectivamente. Aí veja, a letra E. A proteção poderá ser feita através de desapropriação? Pode. Mas independentemente de indenização? Não, aí tá errado. Então, a resposta letra D. Feito? Então é isso, pessoal. Eu encerro com você aqui esse nosso primeiro encontro de direito urbanístico, estudando aqui a temática do tombamento. Novamente, me coloco à disposição de vocês lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Que é um prazer poder bater um papo com você sobre concursos públicos. Perfeito? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.